E a gente volta falando do escândalo das verbas de subvenção da Assembleia Legislativa. Hoje, durante a entrevista coletiva, procuradores do Ministério Público Federal falaram sobre a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de extinguir os processos de deputados e ex-parlamentares que recorreram à instância superior. Eles rebateram a decisão do TSE, afirmaram que não houve erro de condução do processo e vão recorrer. Para o Ministério Público Federal, o argumento apresentado pela defesa e acatado pelo ministro Tarcísio Vieira Neto, acompanhado dos outros 3 ministros, foi uma artimanha jurídica. Inaugura divergência para acolher a preliminar de nulidade processual decorrente da deficiente formação do polo passivo das representações em tela, reconhecendo com isso, ex vi do artigo 73, parágrafo 12 da Lei 9.504, a decadência do direito de agir no manejo dessas medidas judiciais, da qual resulta a extinção processual com resolução do mérito, artigo 487.2 do CPC. É como voto em exame preliminar, eminente presidente. O procurador-chefe do Ministério Público Federal em Sergipe, Rômulo Almeida, explica que não houve erro na acusação. Nós seguimos a linha técnica mais correta, majoritária, que foi acolhida por 7 juízes aqui, mais 3 lá, ou seja, 10 juízes no total, e apenas os 4 lá do TSE acolheram essa preliminar. Então, litisconsórcio nunca houve, porque os ordenadores, a secretária e o presidente, eles não tinham gerência sobre o ato de distribuir. Isso ficou bem comprovado na instrução aqui. Por 4 votos a 3, o Pleno do Tribunal Superior Eleitoral extinguiu o processo dos deputados condenados pelo uso indevido das verbas de subvenção da Assembleia Legislativa de Sergipe, deixando os parlamentares aptos a concorrerem às próximas eleições. Eles agora podem se candidatar, mas deixando bem claro que o processo ainda não acabou, o processo não transitou em julgado, cabe ainda, após a publicação do acórdão, um embargo de declaração. O vice-procurador-geral eleitoral, que é o membro do Ministério Público Federal que atua perante o TSE, ele está esperando a publicação desse acordo para entrar com os embargos de declaração, porque houve uma contradição ontem. Ao mesmo tempo que eles alegavam que a Angélica Guimarães e o Adelso Barreto precisavam estar no polo passivo da ação, como réus, eles não se manifestaram que eles eram réus também. Havia uma ação contra cada um. Além de tudo, não havia essa necessidade desse litisconsórcio. Isso aí é um absurdo, foi uma tese puxada de última hora, foi uma nulidade que inventaram. Apesar da decisão do Tribunal Superior Eleitoral, pelo menos 2 deputados continuam inelegíveis por possuírem outras condenações no Tribunal Regional Eleitoral e também no Tribunal de Justiça. É o caso dos deputados Augusto Bezerra e Paulinho das Varzinhas. O Augusto Bezerra e o Paulo Ragenpeg, eles continuam inelegíveis porque os dois têm uma condenação criminal há mais de 12 anos de prisão pelo Tribunal de Justiça, como consequência também, uma consequência criminal desse processo das verbas de subvenção. E, além disso, o Augusto Bezerra ele tem mais 2 condenações pelo Tribunal Eleitoral, também por conta da aplicação de verba de subvenção. Uma foi na captação ilícita de recursos para a campanha e também por uma ação de investigação judicial eleitoral por abuso do poder econômico e político. É o mesmo caso do Paulinho. O Paulinho só tem a condenação do Tribunal de Justiça. A procuradora lamentou o resultado. De fato, nós não esperávamos uma decisão tão decepcionante como essa. Ficamos indignados, sim, como todo o povo sergipano, porque os fatos estavam bem escancarados, todo o trâmite de como foi feito o desvio descarado de recursos públicos, a falta de responsabilidade de pessoas que deviam estar, que são legitimadas para cuidar bem do patrimônio público também, que são os deputados, e a forma irresponsável como eles encaminhavam essas subvenções para entidades inexistentes, entidades que quando existiam não tinham condições de receber que sequer R$5.000 para aplicar, quanto mais 500 mil, 1 milhão, como foi feito. Mas, eleitor, fique atento, tenha responsabilidade com o seu voto, que o que mais a gente precisa agora é de voto responsável.